Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer mais uma reflexão. E hoje nós temos a nossa querida Bárbara Nunes, que vai nos falar sobre a minha vivência com o Cristo. Bárbara, antes de mais nada, muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua generosidade, por estar aqui conosco, disponível, nos auxiliando, engrandecendo o nosso sábado. Aqui onde nós moramos, um sábado de chuva. Lá no Rio de Janeiro já sei que está um calorzinho gostoso, ameno. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Bárbara. E eu gostaria logo de dar as boas-vindas e te jogar no fogo e pedir a você para falar um pouco desse grupo, né, inicialmente, eu imagino, na verdade eu não sei muito, até estou te perguntando. Esse grupo que está instalado aí em Hannover, né, esse grupo de irmãos espiritistas, como é que é o trabalho de vocês aí? Como é que está sendo hoje, né, nessa questão do isolamento social, da gente não poder ir aos lugares e se reunir? Como é que vocês estão divulgando o trabalho de vocês? Como é que vocês estão fazendo para alcançar aqueles que estão presos, né, sem poder participar fisicamente, presencialmente das atividades normalmente? O que você tem para contar da gente? O que acontece em Hannover, Bárbara? Muito obrigada, Alexandre. Já aproveito também para desejar uma boa tarde a todos, a vocês, a todos que estão conosco neste momento. Bom, eu participo aqui do Grupo de Estudos Espíritas Lívia Lentulus, nosso conhecido GEL, aqui em Hannover. Basicamente, nós temos três mães, né, três grandes diretoras que carregam a maior parte do trabalho, que é a Kátia, a Patrícia e a Cássia. E, atualmente, nossos trabalhos, né, a questão das palestras, das facilitações, nós estamos fazendo online. Então, já fica aí o convite, né, para participar conosco. Nossas reuniões são aos domingos e às quartas-feiras. E também, para quem tiver interesse aí de treinar o alemão, sempre temos palestras, né, em alemão, sempre na primeira semana. E no nosso canal do YouTube, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade para conhecer mais os nossos estudos, os nossos trabalhos, nós temos esse canal aí, onde sempre postamos vídeos, palestras, estudos, nesse canal do YouTube. Para quem tiver interesse, é só procurar lá, GEELL, né, que é a nossa sigla, e vai achar o símbolozinho azul de um passarinho branco, é o nosso símbolo, e vai conseguir encontrar os nossos estudos. Então, quem quiser entrar em contato com vocês, o caminho mais fácil seria o Facebook. É só procurar Grupo de Estudos Espíritas Lívia Lentulus. Isso. Vai achar vocês. Sim, vai sim. GEL Hannover, ou mesmo o nome, né, do grupo, vai nos achar lá sim. Então, fica a dica. Para quem estiver na Alemanha, estiver procurando um grupo de estudos, de atividades espíritas, já fica a dica aí do GEL. Bom, Bárbara, mais uma vez, muito obrigado e a palavra é tua. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje gostaríamos de começar falando, antes de entrarmos mesmo no nosso tema, de lembrar a todos do nosso aniversariante do dia, né? Como falarmos de espiritismo, de doutrina espírita, sem lembrar do nosso querido Allan Kardec. E hoje, no dia 3 de outubro, era o seu nascimento, né, o aniversário dele. Então, que nós possamos também aproveitar esse momento para agradecer e levar os nossos pensamentos à espiritualidade e a Deus, que nos permitiu, né, trazer esse grande trabalhador que, por meio de seus esforços, do seu trabalho incansável, do seu bom senso, que nós estamos aqui reunidos para falar dessa doutrina tão maravilhosa e tão esclarecedora, né, que nos traz tanto consolo. Bom, então, o tema de hoje proposto foi Minha Jornada com o Cristo, que inicialmente foi um tema que nos deixou assim com bastante questões, né, para estudarmos e fazer esse estudo, essa conversa de hoje, porque nos traz muitas perguntas, né? O que é a minha jornada, né? Como que Cristo, como que Jesus está dentro da minha jornada? E aí, quando nós vemos, né, a palavra jornada, nós podemos imaginar um trajeto,
é uma tarefa que nós precisamos cumprir, mas sempre com um objetivo final. É uma jornada, né? Uma jornada de trabalho e assim por diante. E nós podemos, né, nos colocar a refletir o que é a nossa jornada. Quem que sou eu? O que é a minha vida? Então, se até, por exemplo, numa situação, né, de entrevista, de emprego, às vezes a pessoa pergunta para nós, né, quem é você? Me fala sobre você. E aí nós começamos, então, a pensar quem é a minha família, o que eu faço, o meu trabalho, as fases da minha vida, né, quando eu era adolescente, quando eu era criança, e assim por diante. Então, nesse contexto da minha jornada, onde é que Jesus se encontra aí? E aí nós temos que lembrar de um ponto, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, quando a gente fala aqui de jornada, de encarnação, que Kardec já perguntou aos espíritos, né, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles falam que Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós precisamos, por meio da encarnação, chegar à perfeição e também de trabalhar em favor da grande obra, né, que é a obra do Pai Celestial, a obra de Deus. Mas aí podemos pensar, então, nesse contexto que conversamos, que lembramos da nossa jornada, né, com o que somos aqui na Terra, será que então essa jornada é formada apenas por essa vida? Né, por essas coisas que eu consigo lembrar, né, dessa vida encarnada aqui que nós estamos presentes? Ou será que essa vida é muito maior? Essa jornada é muito além do que isso, né? De tudo isso que a gente está falando aqui agora. E a gente pode lembrar também do prefácio lá do Nosso Lar, quando André Luiz nos diz que a vida não cessa, a vida não acaba, né? Nós estamos constantemente vivos, independente de qual ciclos nós nos encontramos, mas a nossa jornada é sem fim. Nós estamos constantemente nessa jornada, mais ainda com Cristo, né? Não é porque eu morri, que eu vou morrer, que a minha jornada com Cristo vai terminar. Então, continuando, no prefácio lá de André Luiz, no Nosso Lar, ele diz ainda, né, que a vida não cessa. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Que maneira é essa, que é esse ingresso no Evangelho do Cristo? Ou seja, o homem só, ele sozinho, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis, ou seja, sem púlpitos visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Então, aqui André Luiz já nos dá a dica, como que é essa jornada, né, com Cristo. O título da nossa conversa de hoje, Minha Jornada com Cristo. Então, são lições que nós recebemos, muitas vezes, de forma não visível, né, de uma forma não exterior, ouvindo lições, dissertações sem palavras articuladas, né? E ainda ele diz que é uma jornada muito laboriosa, é uma jornada de trabalho. Ah, mas que conversa estranha, né? Como assim? Quer dizer, então, que não basta eu estudar, eu conhecer o Espiritismo, eu ter uma religião para que a minha jornada seja com Jesus? Então, a questão aí vai muito mais além do estudo, né, das palavras articuladas, das cátedras visíveis, mas vai além, né, no sentimento. Então, o verdadeiro discípulo do Evangelho, ele aprende com a vida, né, em silêncio, recebendo as lições. São lições da vida prática, do sentimento, da alma. Então, o mundo que nós estamos, essa etapa da encarnação, é uma escola, é um momento da nossa jornada inteira. E aí, com relação a isso, né, da nossa jornada, dessa jornada tão grande, né, que nós falamos aqui, que vai muito além da encarnação, nós podemos recorrer lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no Eu Reino Não É Deste Mundo, exatamente no item 5, onde Kardec vai nos dizer sobre o ponto de vista.
Que ponto de vista é esse? E ele inicia dizendo que a ideia é clara e precisa, então não é, será, talvez, não, a ideia é clara e precisa, que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no futuro. Então, aqui já é um ponto muito importante que Kardec vem nos colocar. A nossa confiança, a nossa consciência, não só da encarnação, mas da vida futura, de um todo, de algo que vai muito além da minha profissão, de quem eu sou, da minha família. Então, é algo muito além que às vezes a gente nem imagina, né? Eu não sou somente aqui quem vocês me veem, né, nessa encarnação, neste momento, mas eu tenho várias e várias vivências que me fazem o que eu sou hoje, como eu me apresento para vocês hoje. E aí Kardec continua nessa questão do ponto de vista, né? Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito, que tira àquele muito do seu amargor. Então, Kardec aqui nos coloca, né, que quanto mais a gente tem essa certeza, quanto mais a gente tem essa visão, esse ponto de vista tão importante da vida futura, é que nos traz, então, a calma de espírito. Porque muitas vezes, se nós pensarmos no que nos causa, né, essa falta de calma de espírito, as preocupações da vida, são exatamente esses fatores que nós falamos, que nós dizemos de quem somos nós, né? Então, de onde que traz as nossas preocupações? Muitas vezes, né, como dissemos, é o que eu sou, é a minha profissão, é a minha família. Então, são fatores que nós devemos enxergar, na verdade, como coisas passageiras, desafios, oportunidades, para que a gente, então, consiga essa evolução e essa jornada aí de uma forma mais proveitosa. E aí, Kardec ainda diz, aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Então, quando nós temos essa visão dessa jornada aí, dessa jornada em espírito que somos, né? Que somos espíritos encarnados em um corpo, e não um corpo que tem um espírito, né? Quando a gente tem essa visão, fica muito mais fácil, né? Um problema que hoje nós passamos, nós sabemos que aquilo ali é passageiro, que amanhã pode ser um dia diferente, se não for amanhã, talvez o ano que vem, mas que isso são tudo fases passageiras. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, lembrando lá de André Luiz, ele já tinha falado para nós, né? Que a existência é um ato, a vida não cessa. Estamos constantemente vivendo, constantemente nessa jornada. Até porque não poderia ser diferente, né? Nós, aqui na doutrina espírita, temos a consciência de que vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, realmente, aqui neste mundo, nós vamos estar frente a frente o tempo todo com dificuldades, com os desafios. E se nós colocarmos a nossa felicidade, a nossa paz de espírito em coisas relacionadas da Terra, em coisas materiais, vai ser muito mais difícil, né? Vai ser muito mais complicado, porque nós estamos constantemente nesse processo. Até que já nos foi dito, né? A felicidade não é deste mundo. Aí falando do Evangelho segundo o Espiritismo de novo, né? Que é o item 20, lá do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que Kardec utiliza essa frase, né? Para esse item. Se a felicidade não é deste mundo, e se nós estamos neste mundo, será que então não podemos ser felizes? Nós não somos criados, então, à felicidade, já que a felicidade não é deste mundo? Mas aí, colocando aqui de novo, né, a questão do ponto de vista. Esse mundo, a felicidade não é deste mundo material. Mas que outro mundo que tem, então? Nós não falamos sempre do mundo espiritual, né, que são duas vertentes aí que nós conhecemos, né, o mundo material, onde nós vivemos, onde estamos neste momento encarnados, mas também o mundo espiritual. E nós, se já nos falamos, né, que somos espíritos aqui encarnados nessa fase, a felicidade é deste mundo material ou a felicidade é do mundo espiritual? Então, a verdadeira felicidade é do outro mundo, né, do mundo espiritual. Então, se eu sou um espírito, e se eu tenho essa consciência de que eu sou um espírito, será que eu não posso ser feliz?
Claro que sim, né? Então, à medida que nós colocamos a nossa perspectiva, as nossas vontades, né, a nossa felicidade no mundo espiritual, aí sim podemos ser felizes. Porque aqui nesse mundo tudo está em constante mudança, né? Hoje eu estou feliz no meu trabalho, amanhã, não sei, né? Pode ser que alguém me ofenda ou pode ser que eu tenha algum problema. Então, está em constante mudança. E a única coisa que não muda, né, neste mundo, nessa oportunidade que nós temos, são as leis de Deus, né? Tudo que envolve a Deus, Jesus, os seus ensinamentos, isso não muda. Tanto é que Jesus, né, já esteve aqui conosco na Terra há mais de 2000 anos e muitas coisas, muitos ensinamentos que ele nos passou, nós ainda não conseguimos entender, mas ainda continuam, né? Nós continuamos a estudar, continuamos a refletir em cima das suas lições. Então, sempre nós temos que construir as nossas expectativas, a nossa felicidade nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. E aí, com relação a as necessidades, as nossas expectativas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec faz um comentário com relação à felicidade. Ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. E realmente, se a gente for falar de felicidade aqui na Terra, cada um tem a sua maneira de ser feliz, né? Cada um espera alguma coisa para ser feliz. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí Kardec faz essa pergunta, então, é relativa à felicidade, cada um tem sua forma. Mas será que existe algum ponto, alguma coisa em comum para que todos os homens sejam felizes? E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E é interessante essa parte aqui que os espíritos colocam, né? A posse do necessário, porque novamente nós voltamos naquela questão, né? De que cada um tem a sua forma de ser feliz, porque cada um cria para si as suas necessidades, né? Aqui, quando falamos do necessário, nós, muitas vezes, criamos necessidades que, na verdade, nem são necessidades, né? Que ainda dificulta mais a nossa felicidade, a construção dessa ligação com a verdadeira felicidade. E aí, o segundo ponto, que é a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro é que nós já falamos, né? Que é a crença clara e precisa da vida futura. Mas esse outro ponto, a consciência tranquila. O que nós fazemos para ter essa consciência tranquila? E aí podemos lembrar do nosso tema de hoje, né? Da minha jornada com Jesus. Jesus, quem é Jesus? Já nos foi dito também no Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele nos ensinou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós conseguimos segui-lo, nós provavelmente vamos conseguir viver com essa consciência tranquila. E Jesus, né, ele disse para nós, do reino de Deus, para que a gente tenha essa consciência tranquila, nós temos que conquistar o reino de Deus. E aonde fica esse reino? Onde é que está esse reino de Deus? E lá nas primeiras pregações de Jesus, até quando ele teve aquele diálogo, né, com o sacerdote Hanan, que Hanan até questiona, mas você, quem é você? Você conhece algum príncipe? Você conhece algum nobre para vir falar que vai construir um reino? E Jesus, a todo momento, o que responde para ele, né? E para todos ali, e para nós também, né, que estamos estudando essa lição. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, onde está esse reino de Deus, se não dentro de nós mesmos, né? Dos nossos sentimentos, das necessidades que criamos, das expectativas que temos, da nossa consciência, né? E aí, com relação a esse reino de Deus, nós podemos nos perguntar, então, quem reina nesse reino? No nosso coração, na nossa intimidade? Né? Se o reino é de Deus, é porque Deus que reina, que manda aí, né? Mas, então, no nosso coração, no nosso questionamento, quem que reina? São as coisas materiais ou já são as coisas espirituais? Será que a gente ainda está arraigado nessas necessidades aí da matéria? Será que
ainda para eu ser feliz, eu preciso de ter mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter sucesso profissional, preciso ser reconhecido, né, pelos meus colegas de trabalho ou pela comunidade em que trabalho, ou eu já consigo relacionar essa felicidade à felicidade verdadeira, que é a felicidade do mundo espiritual. E aí, nesse questionamento, nessa construção de perguntas, né, que é exatamente que nós temos o autoconhecimento. Aqui nós citamos outra questão, né, do Livro dos Espíritos, que eu acho que poderíamos dizer que é uma das questões mais referenciadas nas palestras espíritas, né, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, Kardec aqui foi muito, vamos dizer assim, muito mineiro, né? Muito esperto, meio prático e eficaz. Ou seja, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como que a gente consegue ter, né, esse caminho aí? E aí os espíritos respondem com 5 palavrinhas. Conhece-te a ti mesmo, né? Referenciando aí Sócrates. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada começa exatamente, primeiramente, conhecer a nós mesmos, né? A nossa intimidade. Então, construir o reino de Deus dentro de nós, ter essa jornada com Cristo, já começa na nossa intimidade, né? Em nos conhecer. Como que eu vou melhorar? Como que eu vou construir? Como que eu vou reformar? Já que a gente fala sempre, né, em reforma íntima, como que eu vou fazer isso se eu não conheço o que está dentro de mim, né? Para a gente reformar uma casa, por exemplo, nós precisamos saber pelo menos onde estão os cômodos, né? Onde que é a cozinha, o que pode ser feito para melhorar, e assim também conosco, com a nossa intimidade. E aí, continuando nessa questão, né? Kardec, lá na letra A, pergunta, tá bom, eu sei da necessidade da gente nos conhecer, mas como? Qual que é o método? Como fazer? E aí o Espírito Santo Agostinho responde, né? Aqui, resumidamente, ele fala: interrogar a consciência, revistar o que fez, se perguntar a si mesmo. Então, são 3 passos, né? No momento que nós vamos dormir, interrogar a consciência. Como que eu terminei meu dia hoje? O que que eu fiz? Né? Ele coloca revistar tudo que foi feito. E ainda se perguntar, por que eu fiz dessa maneira? Será que eu poderia ter feito diferente? Qual foi a minha intenção em agir daquela forma? E isso não é uma coisa para a gente fazer todo fim de ano, lá em 31 de dezembro, no ano que vem eu vou ser melhor, né? Eu vou conseguir essa felicidade, esse reino de Deus. Mas aí em 31 de dezembro, será que eu lembro lá do dia 1º de janeiro, em fevereiro, março? Não me lembro, né? Então, como que eu vou ter essa análise justa, né, verdadeira, se eu mal lembro do meu almoço que eu comi de ontem, né? Então, por isso que tem que ser algo feito diário, como Santo Agostinho colocou para nós, que ao deitar, né, antes de dormir, ele sempre fazia essas reflexões. E assim também nós devemos fazer conosco mesmo. Porque quando a gente fala, né, que Jesus é o guia e modelo, não é que a gente não deve errar e deve sempre seguir, né, como Jesus fez. Ao contrário, né? Nós estamos aqui exatamente para aprender, né? O mundo é uma escola, a encarnação é uma escola, e nós somos constantemente aprendizes. Tanto é que Emmanuel, né, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala que para alcançar os altos objetivos da vida, nós precisamos reconhecer nossa condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se, tendo boa vontade. Por que sem escravizar-se? Porque podemos, né, pensar que aqui nesse mundo material temos muitas distrações, né? Temos as coisas boas, temos as coisas ruins, temos o entretenimento, né, a internet, temos formas de estudar diferentes coisas, temos muita coisa a fazer. Mas aí chega um ponto, né, se a gente não tiver esse autoconhecimento, esse autocontrole, às vezes as coisas materiais realmente nos dominam, que na verdade são instrumentos para que a gente possa se melhorar e se desenvolver aqui na Terra, né? Então, por isso que nós temos sempre que estar em alerta, não somente com os outros ao nosso redor, mas principalmente no nosso íntimo, em que reino que nós estamos construindo dentro dos nossos corações. E aí, dizendo que Jesus é um modelo, guia, né?
como já colocamos aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, nos perguntamos, né, já que já falamos, né, da jornada com Cristo, da jornada com Jesus, tá certo, Jesus é guia e modelo, mas como que meu íntimo, eu reconheço a Jesus? Em que situações da vida que ele está comigo, né? E às vezes nós espíritas, né, falamos sempre que Jesus é o governador da terra, que ele é um espírito perfeito, que ele tem todo o amor, que ele é todo perfeição. Às vezes nós pensamos dessa forma como se Jesus estivesse tão longe, né? Um objetivo, uma forma de vida ainda muito longe da nossa realidade. Mas nós não podemos pensar assim. É verdade, Jesus é perfeito, Jesus é o governador da terra, ele tem, né, a sua equipe que trabalha incessantemente para o progresso da terra, né? Quem já leu A Caminho da Luz, ou então Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conseguem ver aí o quanto, né, Jesus está sempre, o tempo inteiro, cuidando do nosso país ou do nosso planeta, né, em favor da nossa própria evolução deste planeta. E a gente vê que Jesus ele está ao redor, né, de espíritos puros, de espíritos que já alcançaram uma certa evolução, uma certa pureza de sentimentos. E Jesus, quando ele veio à Terra, nós podemos nos perguntar, então, né, por que ele não veio, então, com essa equipe? Seria mais fácil, não é verdade? Por que ele já não trouxe, então, ao invés de, né, nós conhecemos aí, estudamos a história de Jesus, sabendo que ele foi atrás dos pescadores, né, de cada um ali dos seus 12 apóstolos para trazer essa escola de apóstolos e colocar em ação a boa nova, né, para trazer a mensagem do evangelho. Mas então, se Jesus é tudo isso, por que ele não trouxe já tudo pronto? Por que ele já não trouxe esses espíritos tão evoluídos para construir o reino de Deus, para construir o evangelho? Porque não é esse o objetivo, né? Jesus não veio aqui para construir igrejas, para construir centro espírita, ou então para converter pessoas, né, para trazer uma nova religião. Não, Jesus, ele veio trazer um ensinamento de novo, né? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens, né? Então Jesus estava muito além, né, de pensar em questão de quantidade, em questão de rapidez, né, de num estalar de dedos, pronto, está todo mundo evoluído, porque não é esse o sentido, né? O sentido não é conversão, o sentido é o coração, é o sentimento. Nós, né, nos evoluirmos, nós nos construirmos, nós nos reformarmos a partir dos nossos próprios esforços, porque é aí que aprendemos. Imagine só, então, se a gente fosse estudar o Evangelho, né, a Bíblia, e lá falando que Jesus, então, chegou no seu todo poder, na sua glória e converteu todo mundo, pronto, acabou a história, né? Mas não é assim. Cada ato de Jesus, né? Jesus, cada momento que ele tinha era um ensinamento para nós. E ele usava muita simbologia, parábolas, justamente para que isso não se perdesse com o tempo, né? Hoje, nós estudamos as lições, as colocações de Jesus, cada palavrinha, porque tudo que ele fez tinha um sentido, tinha um porquê dele estar agindo daquela forma. Então, esse é o sentido, né? De estarmos aí com o Evangelho, com essas lições que não mudam, né? São imutáveis já há 2000 anos tentando entender essas lições. Bem, então, né, a gente muito menos ia se identificar com esses ensinamentos. Até que nós precisamos considerar também que uma das primeiras tarefas de Jesus era também trazer os apóstolos, né, cada um ali na sua dificuldade, nas suas inferioridades, né, nas suas questões, também para a boa nova, para a construção do evangelho. Fica uma dica aí, né, do livro que nós estamos estudando no nosso grupo, lá no GEL, que é o livro Boa Nova, que nos dá uma ideia, né, dessa relação de Jesus com os apóstolos, né? Que os apóstolos não eram perfeitos. Eles tinham também, né, os seus questionamentos, as suas intenções, os seus enganos. Então, Jesus ali com muito amor, com muito carinho, né, com todo o seu exemplo, foi também uma tarefa para ele trazer o conhecimento principalmente para os seus apóstolos, para que depois, então, o evangelho conseguisse se espalhar como se espalhou hoje,
Bom, então a evolução espiritual, pessoal, é aproveitar essa jornada, né? Não viver nessa ansiedade, nessa cobrança, nesse perfeccionismo de que nós temos que ser como Jesus agora, né? Nesse momento. Não, são nos pequenos atos, nas pequenas atitudes, nem que seja nos mínimos pensamentos, né? No momento de dúvida, de um problema a resolver, trazer Jesus a próximo de nós, né? Jesus está conosco a todo momento, nós é que não nos aproximamos dele, do seu amor, dos seus ensinamentos. Então, a jornada de Jesus, essa jornada com Jesus é a todo instante. Nós podemos aí lembrar, né, de seres, né, de missionários que tiveram aqui na Terra, que trouxe tanto conhecimento que nós imaginamos, não, essa pessoa realmente teve uma jornada com Jesus, né, como o exemplo de Chico Xavier, Divaldo Franco, ou então Madre Teresa de Calcutá, o próprio Francisco de Assis, né, Allan Kardec e tantos outros. E podemos lembrar que eles não tiveram condições especiais, né? Eram pessoas, eram espíritos encarnados, mas que tinham boa vontade. Eles também tiveram dificuldades, passaram por desafios, mas sempre foram fiéis, né? Sempre tiveram esse bom ânimo, essa boa vontade para seguir aí na tarefa com Jesus. E outras personalidades também, que às vezes não fizeram grandes feitos, né, seja na mediunidade ou nas palestras, enfim, nos ensinamentos, mas o exemplo né, que nós podemos citar aqui, que deu nome ao nosso grupo, da Lívia Lentulus, né, a esposa do governador, né, do senador do Lentulus, né, Públio Lentulus, que ela não construiu nada, ela não estava lá no Facebook falando, né, de Jesus, ou então no Instagram, né, fazendo postagens aí, mas ela foi fiel o tempo inteiro a Jesus, na sua fé, né, por mais que ela sofreu várias mentiras, calúnias, né, na história aí, para quem ainda não leu o livro Há 2000 Anos, com Emmanuel, que ela teve uma vida difícil, mas a nenhum momento ela perdeu a sua fé, ela não deixou de ter essa jornada com Jesus. Então, esses exemplos são inspiradores para nós, né? Mas nós não podemos esquecer que nós temos a nossa tarefa, né? Seja tarefas pequenas, seja tarefas grandiosas, mas que tudo aquilo que nós fazemos com o coração, com a boa intenção, né? na forma de fazer o bem, com a intenção de fazer o bem, lembrando de Jesus, né? De tendo sempre o seu modelo, nós também estamos tendo, né, essa jornada, essa forma de ter essa reforma íntima, esse melhoramento espiritual. Bom, então as lições de Jesus é para toda a vida, é para todo momento, né? Nos mostrando realmente a verdadeira felicidade, essa felicidade relacionada com o mundo espiritual. Tanto é que muitas lições dele, né, ele fala da vida futura, né, nós temos a interpretação da vida futura, mas ele fala da porta estreita, por exemplo, de sermos pobres de espírito, de termos a simplicidade de coração, e para a gente sempre lembrar de Jesus, né, não nessa distância, mas lembrá-lo como o nosso irmão mais velho, né, o nosso irmão tão carinhoso, que vê ali os seus irmãos menores tanto em sofrimento, ainda tão, né, imperfeitos, mas com essa vontade, com esse amor gigantesco para nos trazer também a evolução, né, para nos ajudar a acordar, né, acordar o espírito. Então, é essa visão que nós temos que ter de Jesus, né, de um ser de luz, um ser de todo amor, né, de fraternidade, que quer nos ajudar a todo instante. Basta que nós nos conectamos a ele, né? Lá no livro, né, de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela nos traz aqui umas considerações bastante importantes com relação a Jesus, né, a nossa interpretação de Jesus. Ela diz que a ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande, e ainda hoje existem teimosas existências que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus, com a missão específica
de derruir as barreiras que dificultam a compreensão da essencialidade da existência corporal, das lutas que devem ser travadas com otimismo, superando em cada uma delas os patamares por onde cada um transita, buscando mais elevado nível de realização interior. Então, Jesus é tudo isso, né? Jesus, ele, com muito amor, ele veio não só dizer sobre a lei divina, ele veio viver a lei divina, nos mostrar na prática, né? Nos ensinar como fazer em cada momento dos seus exemplos, na sua simplicidade. E esse é o ponto de Jesus também, né? Que tudo que ele fazia com pureza de coração, né? Se ele estava curando, ele realmente queria a cura. Se ele estava conversando com alguém, ele se entregava nessa conversa, né? Então, que isso seja de inspiração para nós também. Tudo que nós formos fazer, sempre nós fazemos com o coração, né? Não só fazer imaginando no que pode acontecer, quem vai nos agradecer, né? As futuras recompensas, mas naquele momento, né? O que nós podemos ser útil, o que eu posso fazer pelo outro ou por mim mesmo, e assim por diante. Tudo que Jesus fez, né, foi exemplo para nós. E aí, nesse sentido, né, da simplicidade de Jesus, meu pai, de família muito católica, né, ele sempre colocava essa música, e essa música do Padre Zezinho, né, ele exemplifica para nós nesse sentido, né, que ele diz que uma criança perguntou, né, o que era necessário, o que poderia ser feito para ser feliz. E aí na música, né, vai respondendo que nós devemos amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, que é o que a gente falou também da questão do autoconhecimento, né? Se a gente conseguir ter essa pureza no amor, no sonhar, no pensar, no viver, como Jesus nos demonstrou, né? Ao dormir, ao deitar e fazer todo esse estudo interior, como o Santo Agostinho nos colocou, nos recomendou, nós vamos dormir com certeza muito mais felizes, né? Então fica essa música, né? Com esse símbolo aí para nós. Bem, para fechar a nossa conversa de hoje, né? Com a jornada com Jesus, minha jornada com Cristo, eu queria trazer para vocês 2 exemplos de 2 visões diferentes de Jesus, de 2 interpretações diferentes de Jesus, né? Mas do mesmo espírito, de Emmanuel. Só que antes Emmanuel, como o senador Pôncio Pilatos, né, no seu orgulho de senador romano, de autoridade, e depois, como, né, o Emmanuel, como conhecemos, no livro A Caminho da Luz. Então, eu vou fazer uma leitura aqui rapidamente para vocês. Acho que agora vocês não vão ver a minha carinha ao vivo, mas, primeiramente, essa é uma carta que foi escrita pelo senador, né, Públio Lentulus, falando, né, de Jesus, como era Jesus, descrevendo o que ele entendia sobre Jesus. E essa carta é conhecida também como uma descrição das mais fiéis a Jesus, né? Até para caracterizar como é Jesus, temos essa carta como referência. E assim diz, né? Pôncio Pilatos, Públio Lentulus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, essa é uma carta, né, que ele escreve a um amigo também do governo ali romano. Ele diz: existindo em nossos tempos um homem de grande virtude chamado Jesus, conhecido do povo como profeta da verdade, e seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia mais se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma palavra, é um homem de estatura justa e muito belo de aspecto, e há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura,
distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém muito reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso entre os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, e nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa e semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e o surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Ninguém pode olhar fixamente o seu semblante, porque quando resplende, amedronta, e quando ameniza, comove. Faz-se amar, e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ouviram rir, mas sim chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contentam muito, mas raramente o faz. Quem dele se aproxima, verifica que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se pode imaginar, muito semelhante à mãe, que é de beleza rara. De letras, faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, mas na sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que jamais alguém falou como esse homem, por essas redondezas. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram nunca tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, enquanto muitos outros querelam, afirmando que ele é contra a lei de tua majestade. E sou muito molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse homem nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, atestam haver dele recebido saúde e benefícios aqueles que o conhecem e com ele convivem. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens e procurarei mandá-lo o mais depressa possível. Então, aqui nessa carta, nós podemos ver os detalhes, né, a descrição do Públio Lentulus com relação a Jesus, a figura de Jesus, né? E ele destaca muito bem a questão que é da aparência física e das coisas que outras pessoas falavam de Jesus, né? Ah, que uns falam isso, outros falam aquilo, que os seus ensinamentos são, né, muito sábios, mas nós sabemos que mesmo que Jesus, né, que lá na narrativa de há 2000 anos, Jesus fez a cura, né, conseguiu a cura da filhinha do Públio Lentulus, da Flávia, que era doente, e mesmo depois dessa cura, o Públio Lentulus, ele não teve, né, o seu coração aí superando as vaidades, né, e o orgulho de ser uma autoridade do reino romano naquela época. Então, a gente vê aí uma descrição muito bonita, né? A forma de descrever do Públio é muito bonita, muito poética, mas ainda é uma descrição que é totalmente da aparência, né, do exterior, do que as pessoas falavam de quem era Jesus. E ainda podemos acrescentar aqui que ele não fala muito da opinião dele, né? Eu acredito, né, eu tenho fé, eu sei quem ele é. Não, só realmente essa descrição. E agora, né, depois de um tempo aí, né, depois de séculos, né, em suas diferentes encarnações, Emmanuel traz de novo, né, a sua ideia de quem é Jesus lá no prefácio do A Caminho da Luz, né, aqui um trechinho do prefácio para a gente ver, então, como mudou a visão desse espírito, né? Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfaleceram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão
os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o mortício e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. E aí, mudou um pouquinho a visão do Emmanuel sobre Jesus, não é verdade? Então, com esses dois exemplos, nós podemos ver, né, que essa jornada com Jesus, que nós conseguimos também nos comunicarmos, né, nos conectarmos melhor com Ele, à medida que nós evoluímos, né? À medida que nós temos essa expansão de consciência, à medida que nós estudamos a nós mesmos, né, que nós vamos nos modificando, a gente consegue entender ainda melhor as lições de Jesus, né? Então, são as duas coisas, né? O estudo, devemos sim estudar as lições de Jesus, né? Devemos ter o estudo sim da doutrina espírita, mas esse estudo tem que vir acompanhado também da vivência, né? Do meu esforço, da minha boa vontade, seja nos pequenos atos, né? Seja no momento de acordar, no momento de falar um bom dia, né, para o nosso companheiro, a nossa companheira, no momento de realizar as nossas atividades. Então, é uma escolha nossa, né? É uma atitude nossa de ter essa jornada com Cristo, essa jornada com Jesus. Então, é isso que nós tínhamos para trazer hoje, essa conversa. Eu agradeço novamente a oportunidade de estarmos aqui com vocês e desejo um ótimo fim de semana, um ótimo sábado a todos.